Vamos lá, então. Bom, essa é a primeira aula do treinamento Open Industry. Vamos falar hoje aqui de economia de dados e do programa Open Industry. Quem vai ministrar o treinamento aqui hoje, essa primeira aula, sou eu, Flávio Maeda, sou vice-presidente da BINC, e o Maurício Finotti, que é líder do comitê de manufatura da BINC. Ok? Então, essa é a agenda de hoje. Eu vou passar, para quem não conhece a BINC, uma rápida apresentação da associação. Depois o Maurício vai fazer uma apresentação que apresenta o que são os dados, principalmente no contexto industrial. Depois eu vou comentar aí sobre a economia de dados, fazer uma apresentação sobre a economia de dados, a visão ABINC aí principalmente sobre a economia de dados. E no final eu vou terminar aí com a apresentação do que é o programa Open Industry Brasil. Ok? Bom, a BINC é a Associação Brasileira de Internet das Coisas, para quem não conhece. Ela foi fundada em 2016, final de 2015, final de 2016, e desde lá, então, a BINC tem trabalhado fortemente, né, desde o início na criação, na explicação do conceito de internet das coisas, representando todo o mercado de internet das coisas, as empresas aí que participam desse ecossistema de internet das coisas, e fazendo também a interlocução e o relacionamento com outras associações, outras instituições e governos. Tá? A BINC ela sempre foi muito focada para negócio, tá? Para o contexto de explicar a tecnologia, mas principalmente qual que é a aplicação da tecnologia, qual que é o benefício da tecnologia para o negócio. O propósito da BINC, então, é desenvolver o mercado de internet das coisas, que a gente tem feito aí já há quase 10 anos, fornecer conteúdo e, principalmente, como eu disse, criar e expor oportunidade de negócio para todos os participantes e expandir e fortalecer o relacionamento entre todos os membros da associação, mas também com o mercado em geral. Então, esse é o intuito da BINC, como eu disse, é muito focado em gerar negócio. Mas a BINC também tem esses 4 pilares de atuação, fazendo também muito o relacionamento com o setor acadêmico, na parte de pesquisa, fomentando pesquisa e desenvolvimento de novas soluções. Mercado, como eu disse, que é o grande foco da BINC, né, de identificar as dores das diferentes indústrias e levar essas dores ao conhecimento do mercado, dos fornecedores, a maioria é os associados da BINC, para que eles possam resolver essas dores. A questão, né, do capital humano também, educação, fomentar a introdução, a formação e capacitação de pessoas nas tecnologias, todas as tecnologias que compõem a internet das coisas. A internet das coisas não é um nome de uma tecnologia, na verdade, é um conceito guarda-chuva que envolve diferentes tecnologias. Então, é necessário ter um leque abrangente de conhecimentos e capacidades técnicas de negócios aí para atuar internet das coisas, no final, prover as soluções que o mercado precisa. Isso requer um leque grande de capacidades. E, por fim, a interação com o governo. Então, a BINC, desde o começo, aí, teve muito envolvida na questão da evolução das regulamentações, por exemplo, de uso de espectro de frequência com a Anatel, logo que ela surgiu, na questão das LPWANs, depois nas diferentes consultas públicas da própria Anatel, em seguida no Plano Nacional de IoT, que foi ali promulgado em 2019, mas que aí passou por um grande período também de consultas públicas, em que a BINC participou ativamente, e também no processo todo de regulamentação da questão da privacidade dos dados pessoais com a LGPD, em que a BINC, o setor jurídico da BINC também participou de forma bem ativa. E como o foco da BINC é na questão do negócio, desenvolver oportunidades de negócio,
Para isso, a BINC, desde o começo, também foi estruturada no formato de comitês de trabalho, porque cada área diferente requer a sua própria abordagem de IoT. Falar de IoT para mercado automobilístico, mobilidade é totalmente diferente de falar para saúde, agronegócio, cidades inteligentes, manufatura, utilities. E também temos comitês que são, que a gente chama comitês horizontais ou cross, que permeiam todas essas verticais, que são dados em inteligência artificial, segurança, cibersegurança, conectividade e agora que está sendo criado um comitê novo de gêmeos digitais. Tá? Então, é a BINC, é assim que a BINC está estruturada, que todos os membros da BINC participam dos comitês, dos projetos e das iniciativas aí da BINC. Vou passar agora a bola para o Maurício, que vai fazer aqui essa parte do que explicando o que são os dados. Feito. Estão vendo a tela? Ok. Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Bom final de tarde, boa noite. Obrigado pela presença. Eu sou o Maurício Finotti, o líder do Comitê de Manufatura. E toda vez que a gente fala de fábricas ou agora de internet das coisas, etc., e esse relacionamento, a gente está falando de geração de dados para tomada de decisão. E isso, quando a gente agora, nessa nova hype de inteligência artificial, né? A inteligência artificial ela só existe por causa de dados. Porque eu estou pegando esses dados e fazendo alguma coisa útil com eles, através de algoritmos, através de ferramentas de machine learning, data analytics, ou estatística gourmet. E o que acontece? Hoje, todas as AIs elas já consumiram muita coisa de dados disponíveis na internet. E aí sobra o quê? Os dados que são gerados dentro da indústria ou que são gerados e não são utilizados. E aí vem uma questão. Então a gente está falando de dados para um lado, dados para o outro. A questão é a seguinte: ok, legal, o que são dados e o que é esse tal de Big Data e como que a gente consegue usar isso para uma indústria? E a gente vem a nossa primeira questão, né? Que é a grande Big Data, etc. Big Data é igualzinho, Small Data, só que é um pouquinho maior. Tá ok? E essa história toda começou lá atrás, quando tinha aula de informática, era aprender o que era bit, e depois a gente aprendia o que era a menor unidade de informação, né? Depois a gente aprendia, ok, legal, o que significa isso em termos de byte, que é a unidade mais usual, que aí a gente está começando a falar como que um dado pode ser escrito. A gente está falando aí que um byte, eu tenho 256 possíveis valores, aqueles números mágicos, né? 256, 1048, tá? Então a gente está falando que um byte é um caractere. E a gente começa a entender um pouquinho mais sobre isso. Para quem tem um pouquinho mais de cabelo branco, vai lembrar que os primeiros computadores pessoais tinham a fantástica capacidade de 64 kbytes. Mas se a gente fizer uma analogia para tentar entender a dimensão que a gente está falando, a gente pegar um grão de arroz e falar que um grão de arroz é equivalente a um byte, quando a gente fala em 1K, a gente está falando que a gente tá um copinho de arroz. Quando a gente fala que 1 mega, que é uma unidade mais usual, a gente está falando de 8 sacos de arroz. A gente está aumentando tudo exponencialmente, como vocês podem perceber. 1 giga, a gente está falando de 3 caminhões lotados de arroz. 1 terabyte, que é que a gente tem hoje nos notebooks, são 2 navios containers carregados de arroz. 1 petabyte, que a gente está falando de coisas um pouquinho maiores, a gente cobriria Manhattan, cidade de Manhattan, com arroz. 1 exabyte dá para cobrir meio Estados Unidos. 1 zettabyte, o Pacífico inteiro. 1 iotabyte, que é uma unidade bem grande de dados, uma quantidade absurda. A gente está falando de uma bolinha de arroz do tamanho da Terra. Só que acontece o seguinte: a grana está aqui.
Ou seja, a gente está falando de grande quantidade de dados gerando tendências, gerando informações que podem ser quantificadas, podem ser monetizadas. Mas agora, ok, vamos para uma fábrica, que eu posso ter um monte de robôs super tecnológicos, eu posso ter meia dúzia de prensas que também geram informação. E uma fábrica, vamos pegar esse exemplo, que é um exemplo mais simples, prensas, por exemplo. O que eu quero saber dentro da minha fábrica, uma prensa que está lá disponível operando? Eu quero saber produção. Quanto que eu produzi, quantas peças por hora, qual o meu ciclo de produção, ou seja, se aquele ciclo que eu falei, tempo por peça produzida, está de acordo com o que foi planejado, que foi custeado, quantas paradas estão acontecendo. Eu quero saber também dados de qualidade, peças refugadas, quantos retrabalhos eu tive que fazer, se eu tive dimensionais fora de padrão ou não, e dados para manutenção. Quantas paradas eu tive, minha temperatura de operação, vibração, lubrificação, pressão no meu circuito hidráulico. E pessoal, se a gente pegar uma prensa de 400 toneladas, por exemplo, e colocar um sensorzinho IoT nessa prensa para medir um movimento dela, exatamente isso é o dado gerado. Então, aqueles monte de bytes que a gente falou lá atrás, eles são traduzidos por essas informações. Quem que é o device, qual que é o nível de sinal, a aceleração, nível de bateria, eventualmente, do sensor. Significa que a gente está gerando aqui 121 bytes a cada envio de dados. Em um ano, pessoal, a gente está gerando com uma prensa, um movimento dela, 1,84 GB de informações. Ah, legal, mas e se eu tiver 100 prensas, quanto que eu vou estar gerando de informação? E se eu tiver, por exemplo, um conjunto industrial, como por exemplo da Stellantis, eu tenho não só a fábrica, que é uma montadora, mas tem 18 empresas satélites que são fornecedoras da Stellantis. E a questão é a seguinte: vocês acham que anotando informação em papelzinho a gente vai conseguir tomar alguma decisão? E, infelizmente, o cenário que a gente tem na indústria é esse. E o conceito de Open Industry é exatamente para a gente promover meios para que essas empresas consigam coletar dados e tratar esses dados de uma forma efetiva, de uma forma que gere não só monetização, mas conhecimento das coisas que estão acontecendo da porta para dentro da fábrica. E o compartilhamento de dados é bastante importante nesse cenário. Que é exatamente o que o Maeda vai falar agora. Ah, só um detalhe, né? Continuando aqui. A gente está falando de indústria, né? Mas a gente tem muita gente já está fazendo isso e no nosso dia a dia. Por exemplo, com o reCAPTCHA, usando dados reais de um ser humano quando a gente contribui para dizer o que está escrito num scan, por exemplo, de um livro. Ou então no Google Street View, que a gente acaba ajudando falando o que é uma placa, o que não é, ou como que é um número que está numa foto que foi tirado no escaneamento, numa imagem. Quando a gente fala de outros mercados, é bem legal quando a gente recebe uma informação lá no final do ano, o que a gente escutou durante o ano, pelo Spotify. Ou ainda o próprio Netflix, que está usando os dados coletados de usuários como insights para script de novas séries ou novos filmes. Hoje a Netflix tem uma produtora que ela é muito mais rentável do que aquelas produtoras que têm mais de 150 anos, como Warner, Paramount, etc. E a questão é a seguinte: por que que numa indústria a gente não consegue fazer exatamente a mesma coisa? E esse é o nosso desafio, e o Open Industry está aí exatamente para isso, para a gente tratar dados de uma forma bem mais assertiva entre indústria, entre operações. Ok? Maeda, com você? Obrigado, Maurício. Continuando aqui, pegar a tela aqui de novo. Bom, de novo aqui, o Flávio Maeda, vice-presidente da BINC. Agora a gente vai falar, dando continuidade à apresentação que o Maurício fez sobre os dados, sobre a economia de dados. Tá? É um tema muito novo, tudo está mudando muito rápido, né, para variar em tecnologia. Então, o que a gente está apresentando aqui pode mudar, né, na semana que vem, no mês que vem, mas
Vamos tentar aqui dar uma abordagem bem ampla sobre a questão da economia de dados. Mas antes, eu queria mostrar para vocês um slide que é, de certa forma, aí uma história que a gente conta desde o início da Bink, tá? Para posicionar a internet das coisas. E agora o tema que a gente vai falar de economia de dados, não de uma forma isolada, mas de uma forma que mostra a realidade, né? Que tudo que a gente está falando faz parte de uma evolução, que é a evolução da internet, que começou lá atrás, nos anos 90, e vem até hoje. Então, na verdade, tudo que a gente está falando hoje aqui é mais um capítulo, né? Uma fase de tudo isso que começou lá atrás com o surgimento da internet, tá? Vocês vão ver aqui também que o que eu vou apresentar, ele é parecido, né, com a abordagem de Web 1.0, 2.0, 3.0, mas essa daqui é uma visão particular da Bink, que se concatena com a questão de Web 1.0, 2.0, 3.0, mas de uma forma diferente aqui que vocês vão ver. Então, basicamente, o que a gente chama de internet 1.0 é quando surgiu a internet lá nos anos 90, né, que a gente tinha basicamente os computadores em rede, surgimento, né, da World Wide Web, onde basicamente a gente trouxe para a rede todo o conteúdo de conhecimento, de informação, tá? Então aí foi né, a primeira onda da internet que todo mundo conhece, que todo mundo, creio eu, aqui viveu essa primeira onda. Depois, que a gente chama de 2.0, né, na evolução da internet aqui, é quando a internet passou a ser usada para fazer transações. Então, a gente teve o comecinho ali do surgimento do e-bank, do e-commerce, no começo dos anos 2000, quando a internet, a rede, né, conseguiu alcançar um nível mínimo aí de segurança para se permitir o começo da utilização da internet pelo setor financeiro e pelo setor de varejo. Também todo mundo conhece aí o começo aí dos e-banks, das grandes plataformas de varejo online, como, por exemplo, a Amazon. E então foi tudo isso aí no começo dos anos 2000. A terceira onda, que é nessa internet 3.0, que seria o equivalente à web 2.0, é quando a gente trouxe as pessoas para as redes, principalmente as redes sociais, que foram muito impulsionadas aí também pelo surgimento dos dispositivos móveis, né, pela mobilidade final da década da primeira década dos anos 2000, depois do começo da década de 2010. As pessoas passaram a ser criadoras de conteúdo, né, passaram a interagir entre si, e aí isso foi a Web 3.0, ou a Internet 3.0, desculpa. E aqui era o que a gente sempre contou nas minhas apresentações, acho que alguns de vocês aí já estão até cansados de ver ou falar, e desde 2016, da Internet 4.0, que seria então quando a gente trouxe todas as coisas para a internet, né? Então, quando a gente conseguiu conectar as coisas do mundo físico na internet. E isso daí trouxe então toda a revolução do IoT, que a gente vê até hoje forte, que é a razão de ser da BINC, da Associação Brasileira de Internet das Coisas. Mas o que eu costumava dizer sempre nas minhas apresentações também foi que essa internet 4.0, o IoT, não é simplesmente trazer a conectividade para as coisas, mas foi principalmente a gente permitir que todos os modelos de negócio que surgiram dentro da internet e que revolucionaram, né, o mundo, passaram a ser também existentes e disponíveis no mundo físico. Então, todas as questões do as a service, é, do pay as a service, do freemium, todos esses modelos que surgiram dentro da internet passaram a existir também no mundo físico. E aí a gente viu grandes inovações que a gente nem imaginava que ia acontecer, né? O caso aí do Uber, é, de modelos de negócio que não se previam que iam surgir e que surgiram aí com o advento do IoT. Bom, e esse é o trabalho todo que a BINC tem feito e desde a sua criação. O que a gente está colocando aqui de economia de dados está num contexto, né? Por isso que eu abro essa sessão aqui falando isso, está no contexto do que a gente está chamando de internet 5.0.
Então, basicamente, a gente vai chegar agora numa outra dimensão em que passa a ser necessária também a interoperabilidade, não só de coisas, né, mas de grandes ecossistemas formados por coisas, ou formados por empresas, ou pelas indústrias em si, e por cidades. Então, a gente está falando agora, né, de uma nova dimensão que ele requer toda uma infraestrutura tecnológica nova, que é isso que a gente vai mostrar um pouco hoje, um pouco amanhã na aula sobre data spaces. E também ele traz conceitos novos, como a questão de soberania de dados, propriedade de dados, que estão muito ligados também ao conceito de Web 3.0, né? E tudo isso que está surgindo, está sendo criado aí para viabilizar a internet 5.0, essa interoperabilidade nos ecossistemas de empresas, indústrias, cidades, ele também tem sido puxado por toda a convergência aí de outras frentes, né? Como, por exemplo, todo mundo sabe, as tecnologias de blockchain, da Web 3.0, que eu já falei, é, gêmeos digitais, é uma grande tendência, algo que também ainda está no começo, nem precisa falar da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, como o Maurício falou, ela demanda dados, né? E os dados estão disponíveis via IoT, mas muitas vezes esses dados estão presos dentro das empresas, dos sistemas, né? Dentro dos firewalls das empresas. E como que a inteligência artificial acessa esses dados? Como os gêmeos digitais acessam esses dados? Esse é o ponto. Toda a questão da economia circular ou da transição, né, da economia verde está muito ligado também com isso. A economia de dados não podia deixar de ser, é o tema aqui da aula, que a gente vai explicar daqui a pouco. E também a indústria 4.0, né, que a gente já está aí há mais de 10 anos é, né, no mercado, mas também demanda toda essa interoperabilidade de dados e de sistemas. Ok? Então, esse é o primeiro slide, um pouco mais longo aqui, mas dando esse contexto, então, da evolução da internet, só para a gente se situar. É, Quando a gente fala no nosso, né, no mercado, tudo daquelas primeiras fases da internet que eu comentei, sobre, principalmente ali na questão das pessoas, né, nas redes sociais, hoje o Brasil, se eu não me engano, é o terceiro mercado de internet do mundo. A gente está falando de 144 milhões de usuários ativos em redes sociais. O tempo online, né, imbatível aí de 9 horas e 13 minutos, 210 milhões de conexões móveis. E num tema que está muito ligado também a essa apresentação aqui, esse treinamento hoje, a questão do Open Finance, que os números recentes aí das informações aí da fonte da Febraban, de janeiro de 25, é que até esse mês foram feitos já mais de 62 milhões de consentimentos de compartilhamento de dados. Tá? Então, principalmente no contexto, né, brasileiro, a gente tem então essa alta utilização da internet pelas pessoas e um cenário aí propício ao compartilhamento de dados, quando a gente pode ver para a questão aí do setor financeiro do Open Finance. Bom, mas no cenário corporativo, que a gente estava dizendo ali da interoperabilidade, hoje as empresas elas compartilham menos de 2% dos seus dados, tá? Basicamente porque as empresas não confiam uma nas outras. Então, não existe um mecanismo que garanta uma forma segura para que esse compartilhamento ocorra e, principalmente, que as empresas tenham a segurança é, de saber como seus dados, que são de propriedade dela, né, a questão da soberania de dados, eles vão ser usados pelas empresas, as outras empresas que recebem esses dados. Tá? Então, esse é né, a grande motivador aí da economia de dados, ou talvez o grande também um desafio da economia de dados, a questão da confiança, e por isso que as empresas compartilham um pouco dos seus dados. Então, o que é a economia de dados, né? Aqui não é uma definição acadêmica, uma definição simples aqui para ficar fácil de entender. A economia de dados, então, é basicamente o fluxo de dados e informações dentre um ou mais ecossistemas de empresas
e que gera valor para todos os participantes, né? Assim como numa economia tradicional, como eu vou mostrar daqui a pouco, a gente está falando de fluxo de materiais, bens, produtos e serviços. Na economia de dados, o fluxo é o dado, tá? E o dado, sendo visto também, que acho que essa é uma outra questão importante para a economia de dados, é o dado também ser entendido pelos participantes como algo que é um ativo de valor, né? Que ele tem valor intrínseco, que ele possui valor, é, e é entendido como, então, um ativo de valor. Aqui alguns números da União Europeia sobre o potencial da economia de dados. Então, esse é um tema novo, a economia de dados está surgindo. Como a gente vai poder falar lá na terceira aula sobre o contexto mais geopolítico ali, europeu, da economia de dados, mas a economia de dados, então, está prevista aí para alcançar, né, um volume global de dados de 175 trilhões de gigabytes agora em 2025. E aí é o potencial de mercado, do valor comercial gerado pelo compartilhamento de dados, pela viabilização da economia de dados em 100 bilhões de euros. Bom, outra coisa que a gente fala também, né? Vocês podem perguntar, mas por que que a gente está falando de economia de dados agora, né? O negócio está começando, é muito novo, por que que a gente precisa, principalmente aqui no contexto do Brasil, se preocupar com isso agora? Acho que o ponto principal é que a gente tem falado aí nos eventos, inclusive aí com participação do governo, tudo mais, é para a gente não perder o bonde dessa janela de oportunidades, dessa nova revolução aí que está começando, é, que, de novo, visa ser uma nova economia e para que a gente não faça que nem a gente está fazendo agora com a IA, né? Que a gente, quando o negócio já está bombando, já está todo mundo falando de inteligência artificial, e aí a gente sai para correr atrás de fazer regulamentação, capacitar profissionais, discutir as aplicações, ou pegar as oportunidades. Então, o interessante é que, como a economia de dados está surgindo agora, está começando agora, esse é o momento para a gente, como país, se posicionar e se preparar para essa nova revolução. Tá? Outro ponto, assim, que é indiscutível que a gente, é, que o dado ele é um ativo de valor. Talvez a indústria, né, alguns setores ainda não entendam isso, mas está claro aí por esse slide aí por essa imagem que eu apresento, que acho que hoje 7 das 8 maiores empresas no mundo em capitalização de mercado são empresas que utilizam os dados, têm seus modelos de negócio baseados na monetização de dados. Não precisa nem falar os nomes, a gente está falando aí, né, de alguns gigantes hoje, as maiores empresas do mundo, claramente utilizam e exploram dado como um ativo financeiro. E, por fim, né, mais uma vez a gente está falando aqui, os dados são essenciais também para a inteligência artificial. A gente está falando de inteligência artificial, planos de inteligência artificial, estratégias, mas a gente não pode esquecer que a inteligência artificial depende de dados. Como o Maurício comentou também, as inteligências artificiais, principalmente os modelos, aí, os grandes modelos de linguagem, eles foram treinados aí, basicamente em cima de grandes datasets, né, dados públicos disponíveis na internet, mas quando a gente está falando de dados empresariais, a maioria desses dados, de novo, estão presos dentro das empresas. Então é por isso que é importante se criar aquela forma que eu falei lá na internet 5.0 da interoperabilidade entre as empresas também para poder beneficiar a inteligência artificial. Bom, está falando de economia, eu não sou economista, mas eu trouxe aqui, né, uma definição sobre um ponto importante na economia, que é o chamado fluxo econômico. Então, na economia tradicional, quando a gente fala de fluxo econômico, a gente está falando, né, de um fluxo real de bens, produtos, mercadorias e serviços, de um lado, né, numa cadeia aí de fornecimento, por exemplo, numa cadeia de valor, e do outro, um fluxo monetário, né, que remunera essa cadeia no sentido inverso. O que a economia de dados pressupõe, então, né, que junto com esse fluxo tradicional que já existe, né, na nossa economia no dia a dia, também ocorra o fluxo de dados.
né? Esse fluxo de dados, de novo, hoje ele não ocorre, né? Ou não ocorre, ele é muito pequeno, e para se falar na criação de uma economia de dados, a gente precisa ter uma forma de permitir esse fluxo de dados de uma forma escalável, né? De forma que realmente a gente crie uma economia para viabilizar esse fluxo que tem que ser seguro, assim como qualquer fluxo de bens, serviços ou fluxo monetário precisa ser seguro, o fluxo de dados também precisa ser seguro. Mas aí vocês vão falar assim, as empresas hoje elas já trocam dados, né? Elas já têm esse intercâmbio de dados entre empresas. Sim, né? A gente tem uma pesquisa aí da PwC que mapeou como hoje acontece esse intercâmbio, esse fluxo de dados entre as empresas. Tá? Não vou ler aqui a pesquisa, depois vocês vão ter acesso ao material, mas basicamente as empresas, né, trocam dados aí entre clientes, fornecedores, empresas do mesmo setor, até mesmo entre competidores, tá? Todos diversos tipos de dados hoje aí que são, né, intercambiados entre as empresas. Só que o ponto é que esse, né, intercâmbio ele ainda é muito pequeno, né? A gente está, como eu disse ali no começo, falando de menos de 2% dos dados que as empresas detêm, é, eles são compartilhados, tá? Bom, voltando aqui um ponto lá também do meu primeiro slide ali das fases da internet, né, das ondas da internet. Basicamente, quando a gente estava falando ali das primeiras ondas, né, do B2C, depois das redes sociais, né, que seria ali o C2C, né, de pessoas com pessoas, basicamente, tá, esse fluxo de dados, essa troca de dados se deu sempre, apesar da internet ser criada sobre protocolos e padrões descentralizados, o fluxo de dados tradicionalmente o que vem acontecendo, né, ao longo dos anos, aí das décadas da internet, foi que foi havendo uma concentração dos dados e do fluxo desses dados entre grandes plataformas, né, que lá na Europa eles chamam de plataformas hyperscale. Tá? Então, não precisa nem falar, aí, né, nem dar exemplos, todo mundo conhece. Quando a gente está trocando mensagem, está usando uma plataforma da Meta, né, um WhatsApp, ou nas redes sociais também, outra plataforma da Meta, ou de outras empresas, ou quando a gente está fazendo compra, né, eletrônica, a gente também está falando aí de uma grande concentração de dados nessas grandes plataformas de varejo, tá? Sem entrar aqui na questão, né, de benefícios ou não, né? Hoje é uma realidade, né? Então, essas empresas detêm uma grande quantidade de dados, concentram uma grande quantidade de dados, como eu mostrei também ali no slide, uma das grandes, maiores empresas hoje do mundo. Então, são empresas que estão, né, nesse modelo, servindo aí como grandes hubs, como grandes plataformas para o intercâmbio de dados entre pessoas ou de pessoas com empresas. Mas o ponto é que quando a gente fala aqui de né, um intercâmbio de dados entre empresas, entre duas empresas diferentes, ou empresas de um mesmo ecossistema, de uma mesma cadeia, até hoje, tá, não surgiu plataformas, principalmente no mundo industrial, que concentre todo o fluxo de dados, ou façam o papel desse hub que eu comentei, né, no caso aí das pessoas, no mundo empresarial, no mundo industrial. Claro que se tentam, né, as empresas tentam criar as plataformas, surgirem grandes plataformas, mas na verdade isso nunca foi possível até hoje, porque as empresas são, né, diferentes tamanhos, diferentes cenários econômicos, mesmo que existam grandes plataformas hoje de nuvem ou de dados, né, ou plataformas de ERP, mesmo assim, essas plataformas hoje possuem, né, um share aí de mercado, ou não concentram, né, esse intercâmbio de dados entre as empresas, não promove essa interoperabilidade. Então, basicamente, tá, que a gente está chegando aqui num ponto em que depois amanhã a gente vai discutir em mais detalhes na aula do Data Spaces, necessariamente, e é o que eu falo um pouco também a Web 3.3, Web 3, né, 3.0, que são necessárias o surgimento de plataformas, principalmente para essa questão de interoperabilidade empresarial,
de plataformas descentralizadas, né, que permitam a troca de dados entre duas empresas, peer-to-peer, tá? Mas, de novo, vocês vão falar, pô, mas isso já acontece, não? Uma empresa hoje já pode trocar dados, uma empresa A pode trocar dados, mandar dados para uma empresa B, tá? Já existem protocolos, próprio protocolo HTTP, APIs para isso. As empresas assinam termos de confidencialidade para garantir a proteção do dado que vai ser trocado. Então, tudo isso daí já ocorre. Só que, como eu falei anteriormente, né, isso ocorre, mas não é escalável. Então, assim, não existe um padrão técnico seguro, né, para se promover essa interoperabilidade de forma escalável, né, um padrão internacional. Outro ponto, a semântica, né, para garantir que as empresas, quando trocarem o mesmo tipo de dados, todas utilizem a mesma linguagem, o mesmo vocabulário, ok? E a questão da confiança, também acordos de confidencialidade ou acordos empresariais que são feitos caso a caso, também isso não é escalável, tá? E é, dando aqui alguns exemplos, né, vocês devem estar perguntando, mas para que é preciso haver essa troca de dados, né? Promover esse fluxo econômico e trazer também os dados aí para esse modelo. Então, quando a gente está falando, né, de uma empresa A transacionando com uma empresa B, como a gente já falou ali no slide anterior, a empresa A está basicamente aí fornecendo produtos e serviços, tá? Mas hoje, o que ocorre muito pouco, ou ocorre de uma forma muito customizada, não escalável, é o fornecimento de todos os dados, né, ou ativos digitais que são atrelados a essa transação de produtos e serviços. Então, assim, se for falar no modelo tradicional, cliente-fornecedor, a gente pode ter, então, aqui a gente tem a necessidade, né, de, junto com esse fornecimento de produtos físicos e serviços, também fornecer dados atrelados a essa transação, como, por exemplo, dados de produção, se uma empresa está vendendo um equipamento para outra, quais foram os dados de produção ou de qualidade foram atrelados à produção daquele equipamento ou daquele produto? Certificados, né, sejam certificados de qualidade ou certificados regulatórios, documentos, manuais que estão associados a esses produtos, que o cliente tem direito de receber, né, porque ele está comprando o produto e serviço, modelos, que podem ser, por exemplo, modelos 3D dos equipamentos, dos produtos, para depois se criar o que a gente fala ali do gêmeo digital. O gêmeo digital muitas vezes precisa também de modelos, e isso hoje acontece novamente de uma forma muito artesanal, digamos assim, não escalável. Só que esses modelos, né, eles podem ficar mais complexos e mais sofisticados, né? Então, quando a gente está falando de um modelo de fornecimento IoT ou de produtos conectados, a gente está falando aí já, né, de cenários em que, por exemplo, uma empresa A pode vender um equipamento conectado para uma empresa B. Esse equipamento ele gera dados que retornam para o fabricante daquele equipamento, por exemplo, dar uma, uma garantia ou fazer uma monitoração do equipamento ou uma manutenção preditiva daquele equipamento. Então, essa manutenção preditiva é um serviço digital agregado, né, ao fornecimento de um produto que agrega valor, inclusive, ao produto também. E também, em muitos casos, né, atrelado ao fornecimento desse serviço, por exemplo, a manutenção preditiva que eu comentei, a empresa A ou a empresa B, né, o cliente pode requerer que os dados que foram gerados para o fornecimento desse serviço digital também sejam retornados para ele como cliente, porque ele é o proprietário do dado, né?
até para que ele tenha uma equipe de data science que pode usar esse dado por algum outro motivo, ou o cliente também pode requerer que esse dado seja fornecido com uma empresa terceira, uma startup, uma empresa de data science que vai analisar esse dado. Então, assim, como eu disse, isso é a base da economia de dados, tá? Obviamente, a gente não para só nesses dois modelos, isso daqui pode ficar mais sofisticado, essa troca de dados, mas a gente está falando, então, coisas que já existem, né? Máquinas industriais, máquinas agrícolas, que colhem dados, né? Que estão a todo momento aí, junto com o fornecimento do equipamento, é, gerando uma quantidade enorme de dados, questão de manutenção preditiva, e também o IoT as a Service, né? Quando uma empresa não vende o sensor ou o produto IoT, mas ele fornece como um serviço, e esses dados também são gerados e enviados de forma digital para o fornecedor daquele sistema IoT. Ok? Bom, tudo isso que a gente está falando, né? E eu não vou falar de Data Space hoje, porque é o tema da aula de amanhã, mas para viabilizar todos esses modelos de fluxo de dados dentro da economia de dados, criar uma economia de dados escalável, né? Como eu falei, que não seja customizada e criada para cada cenário, mas que tenha um padrão internacional, que isso possa ser transnacional, né? Uma economia que todos os países sigam o mesmo padrão, assim como a gente tem em diversas áreas, na telefonia, no setor financeiro, grandes padrões que permitem uma interoperabilidade é, técnica, tanto de forma nacional como transnacional. É, é esse o motivo da criação do Data Space. De novo, não vou entrar aqui no detalhe do Data Space, mas vocês vão ver em detalhes na aula de amanhã, tá bom? E chegamos aqui, então, na parte final dessa aula, em que a gente vai falar aqui do programa Open Industry Brasil. Bom, o programa Open Industry tem, então, como todo esse pano de fundo que eu falei no módulo anterior, da questão da internet 5.0, da necessidade de se criar uma forma de fazer a interoperabilidade agora em grandes ecossistemas de empresas, de cadeias de fornecimento, de cidades, de uma forma escalável e se criando uma economia em que o dado é visto como um ativo. Então, esses são os princípios do Open Industry Brasil. Então, é um programa que foi criado pela BINC, criado e gerido pela BINC, como eu vou falar daqui a pouco. Então, da mesma forma que a BINC, lá na internet 4.0, ajudou todo o mercado a entender o que era a internet das coisas, a necessidade da internet das coisas, o valor da internet das coisas para cada setor, o mesmo a gente está fazendo agora, digamos assim, né, para a economia de dados e para o data space. Tá? O nome Open Industry, né, não é difícil aí de imaginar, ele foi criado, inspirado no Open Finance. Então, a gente viu assim que o Brasil, nessa questão, digamos, de economia de dados, já está até mais avançado que muitos dos outros países, porque a gente tem um programa que hoje, né, já tem uma dimensão muito grande, que eu falei ali, mais de 62 milhões de consentimentos na rede financeira para o compartilhamento de dados, que obviamente também foi criado, né, idealizado e hoje também gerido pelo Banco Central do Brasil. Então a gente pensou o seguinte, né, o Open Industry, ele visa trazer esse mesmo princípio da economia de dados, né, da criação de grandes ambientes de compartilhamento de dados, com a questão da soberania de dados, da propriedade de dados, que hoje ocorre no Open Finance, que tem um caráter mais, né, digamos, B2C, onde a gente tem as pessoas no controle dos seus dados financeiros, né? Mas agora isso sendo levado para todas as outras indústrias, né? O nome industry, como a gente vai falar aqui, não é só indústria fábrica, né? Mas todos os setores industriais, ou todos os setores econômicos, né? Então, com destaque, claro, para a manufatura, mas também para
setor do agronegócio, de energia, logística, infraestrutura, saúde, cidades inteligentes. É como que a gente escala o que foi feito no contexto do mercado do setor financeiro, de serviços financeiros, agora para todas as outras indústrias. E também com participação e apoio do governo, como a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, esse é um programa que desde o início é, ele contou com o apoio da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, que faz parte formalmente do Conselho do Open Industry. O Open Industry também faz parte, está ligado ao Plano Brasil Digital 2030 mais da Brascom. Tá? Então, ele faz parte do Pilar 2 do, do Plano Brasil Digital 2030 mais da Brascom, também com o governo federal. Então, a gente tá incluindo esse programa agora com os principais, digamos, né, entidades do setor aí industrial no Brasil. Tá? O programa foi lançado oficialmente no dia 30 de abril de 2025 desse ano, num evento que a gente realizou lá no Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos. A gente teve a presença do Ministério da Indústria e Comércio, o MDIC, o MCTI, na própria CNI, claro, da ABDI, que é uma outra entidade que apoia o programa Open Industry, faz parte do programa Open Industry, e também de uma delegação do governo alemão. A gente vê aí o Instituto Fraunhofer na imagem, e também um secretário do Ministério da Indústria e Comércio e Transformação Digital da Alemanha. Então, a gente está inserido em todo esse contexto. A Alemanha, por que a Alemanha? Porque a Alemanha também é uma das grandes, digamos, criadoras e impulsionadoras da economia de dados no contexto da União Europeia. E daqui a pouco também, na terceira aula, a gente vai falar da International Data Space Association, que é uma associação importante ligado né, aos data spaces e que tem sede na Alemanha. Bom, então o que é o programa Open Industry? A ideia do programa Open Industry de novo, inserir o Brasil nessa nova economia de dados, num momento que essa nova economia de dados está sendo criada de forma global. E como o Maurício falou também, começando também a implantar uma cultura de dados nas empresas, principalmente no setor industrial, no setor financeiro, no setor de varejo, não precisa nem falar, né? O dado é ativo crítico da operação hoje de empresas aí do setor financeiro e do setor de varejo. Mas no setor industrial isso não é uma realidade. Então, um dos objetivos do Open Industry iniciais é até, né, criar essa conscientização para o setor industrial sobre a importância dessa cultura de dados. Para que se extraia valor, né, no final do dia e se traga mais competitividade, resiliência e sustentabilidade para todas as cadeias produtivas industriais do Brasil. Como eu disse, ele é gerido pela BINC, mas também pela CNI e pela BDI. E a ideia dele é ser uma grande aliança em que a gente traga o apoio das associações, principalmente as associações setoriais dos segmentos industriais, empresas públicas e privadas, os ICTs, Institutos de Ciências e Tecnologia, né, que são vitais, importantes para o desenvolvimento de uma nova tecnologia, inserção de uma nova tecnologia, e o governo, obviamente, também, que tem que ser um grande incentivador, apoiador. A gente vai ver também que tem uma questão forte regulatória por trás disso, tanto na aula de amanhã, na segunda aula, quanto na terceira aula. Mas a ideia da BINC com o Open Industry é a mesma que sempre foi desde o início da BINC, não ficar só em discussões teóricas, acadêmicas, mas é a gente executar projetos efetivamente em áreas estratégicas, né, do setor industrial, identificando quais são as dores, quais são os grandes problemas ou gargalos que a gente pode utilizar a economia de dados e os data spaces para resolver, para ganhar mais eficiência, sustentabilidade, como a gente disse, né, e produtividade.
tá? Então, aqui a nossa missão está tudo disponível no site www.openindustry.org.br. Como eu já disse, esse é o foco, né, na indústria, quando a gente fala no conceito estendido, né, de setores econômicos. Então, indústria de processo, manufatura, agronegócio, energia, logística, saúde. Os objetivos, tá, então, do programa, muito nesse início tem sido nessa conscientização que a gente fala, né, evangelização do mercado para o conceito de economia de dados, de data spaces, né, todo esse processo. Participar do desenvolvimento de padrões, normas, a BIM que está participando de todo um processo de normalização de data spaces aqui no Brasil, junto com a BNT. O Rogério deve falar um pouco na segunda aula disso. É, realizar projetos pilotos, de novo, criar, para as pessoas entenderem o que significa uma nova tecnologia, elas têm que ver funcionando, né? As empresas principalmente. Então, a ideia de criar esses projetos Lighthouse nesses setores estratégicos, eventualmente criando sandbox, para algumas coisas que envolvem uma questão regulatória mais forte. Outro ponto importante é começar desde já a capacitar profissionais e técnicos e profissionais de negócio na economia de dados. A gente não pode esperar daqui a 5 anos para começar a formar pessoas, quando a economia de dados vai estar lá bombando. A gente tem que começar isso agora. Para isso, também cooperando muito com o governo brasileiro, no desenvolvimento do marco regulatório, políticas de dados, né, as questões que sejam essenciais, né, para não impedir a inovação, né, para que não seja uma coisa também onerosa para as empresas, esse não é o nosso objetivo. Estabelecer parcerias internacionais, assim como a BIM que está fazendo, já fez, né, com a International Data Space Association, também com uma outra instituição forte em economia de dados e data spaces, que é o Gaia-X, e na terceira aula a gente vai explicar um pouco melhor, e interagir, então, com todos os demais atores, né? A ideia é trazer o setor industrial, porque são eles, né? São as empresas que têm, como foi para o IoT também, as aplicações, sabem os problemas, sabem o que tem que ser resolvido, como que aquela tecnologia nova pode ser aplicada, tá? E aí, fazendo parte do programa Open Industry, a ideia, né, como sempre foi a BIM, que também prover acesso a conhecimento, a recursos de apoio técnico, mas principalmente participar dos grupos temáticos, onde a gente vai discutir a aplicação, ou grupos setoriais, né, em que a gente vai discutir a aplicação da economia de dados e data spaces em cada ambiente, em cada setor industrial específico, participar de eventos e treinamentos que a gente vai fazer, e a gente já tem feito, tanto nacionais e internacionais, participação nas decisões estratégicas, né, seja na questão da padronização, normalização, regulamentação, certificação, em projetos estratégicos. Então, participar ativamente de todas essas discussões, tanto no nível nacional e internacional, e o mais importante, participar dos projetos, né, que a gente vai estar executando. Para tudo isso, a gente falar de economia de dados, a gente não fala só, o Open Industry não visa abordar somente data spaces, a gente sabe que isso ainda está, né, numa cadeia de maturação um pouco mais para frente, apesar da gente já estar começando a fazer data spaces no Brasil e já existirem mais de 180 data spaces, como o Rogério também vai apresentar na segunda aula, na Europa e em outros países, mas a gente sabe que para viabilizar data spaces é preciso também ter uma lição de casa, uma estrutura mínima que as empresas precisam ter dentro de casa para permitir a interoperabilidade dos próprios sistemas dentro de casa. Então, né, a chamada engenharia de dados, vocês, as empresas processarem os dados, trabalharem os dados, combinarem os dados dos diferentes silos e sistemas, unificar os dados nos data lakes, criar digital twins internos, é, também um ponto muito importante, a questão da governança dos dados ou da semântica dos dados internamente dentro das empresas, da segurança,
fundamental, né? E do letramento e do aculturamento das pessoas dentro das empresas. Então, a gente sabe que é uma jornada longa, como o Maurício falou também, né? Exige que a gente faça toda essa capacitação e esse aculturamento, então, das pessoas dentro das empresas. Está terminando aqui, né? Uma outra coisa que, como eu falei, o Open Industry surgiu lá do Open Finance, mas o que a gente está vendo também ao longo agora do tempo é que não é somente uma inspiração no nome. Existe uma forte convergência já prevista até pelo Banco Central entre o Open Finance e todo o setor industrial, passando obviamente pelo IoT. Então, essa é uma discussão também que a gente já começou com o Banco Central, principalmente porque agora, né, além do Open Finance, esse ano aí é previsto o Banco Central criar a sua moeda digital de governo, né, que é o Drex. Vocês devem estar a par disso, né? E que vai trazer uma outra camada de inovação com contratos inteligentes, tokenização de ativos. Então, isso abre um mundo de oportunidades de interação agora do mercado financeiro com o mercado industrial, e a gente colocar o mercado industrial no mesmo pé de inovação do mercado financeiro, né? A gente sabe hoje que as grandes startups brasileiras, a maioria são startups de fintechs, né, do mercado financeiro. E o que a gente espera é que, né, com esse movimento de convergência entre o Open Finance e o Open Industry, a gente também consiga ter as Inditechs, unicórnio, no mesmo nível das fintechs ou de empresas de varejo, porque a gente converge a inovação nesses dois setores através do Open Industry. Tá? Então, só colocando aqui algumas das possibilidades que já estão sendo avaliadas em discussão, financiamento inteligente automatizado da indústria, com base nos dados da indústria, esses dados serem usados para fazer financiamento, por exemplo, capital de giro, pagamento programável, automação de contratos baseados em gatilhos e eventos que são disparados na cadeia de produção através de IoT, tokenização de ativos. Então, se você tokenizar um ativo, seja um ativo para uso próprio ou compartilhado, e essa tokenização também está baseada nos dados e na utilização real do equipamento, cadeias produtivas interoperáveis, marketplace dos dados industriais na economia de dados pressupõe a comercialização e a monetização dos dados. Então, isso pode ficar mais fácil a partir da utilização por exemplo, de uma camada do Drex, certificação e rastreabilidade com garantia financeira e também inclusão de pequenas e médias empresas industriais nesse setor. Então, só isso daqui, né, um mundo aqui que também tem aí para ser explorado, e é uma característica única do cenário brasileiro, que, como eu falei, é onde a gente está avançado em relação ao mundo, sempre foi, né, e continua sendo no setor financeiro. Então, vamos trazer a indústria para ir, né, ser puxada pela inovação do setor financeiro. Tá terminando. Então, para isso, a gente criou essa arquitetura do Open Industry, e a gente, então, convida todas as empresas, público, privadas, aí para participarem dessa arquitetura. Cada uma tem a sua posição aqui prevista dentro dessa arquitetura do Open Industry. Basicamente, do setor industrial, todas as indústrias, tá? Não só empresas de tecnologia, mas está falando das indústrias mesmo, né? De todos os setores participando com a gente, dos fornecedores de tecnologia, do setor, né, de tecnológico e de TIC, outras entidades que se interessem por apoiar o Open Industry, os institutos de ciência e tecnologia, as parcerias internacionais que o Open Industry já tem feito, por exemplo, como eu falei, com a IDSA, mas também com a Áustria, através da DIO, Gaia-X, com a Alemanha, através da VDMA, também, que é uma outra parceria assinada aí já pelo Open Industry, muito forte, aí, inclusive. E aí ter também, assim como a gente tem na BINC comitês, ter o comitê tecnológico, regulatório de negócio para começar, mas principalmente os hubs setoriais para fazer projetos, gerar projetos
que a gente chama de Lighthouse, como eu comentei, e também trabalhar a questão aí do ambiente regulatório, né? O que dá sustentação no longo prazo para tudo isso é um ambiente regulatório para dar segurança jurídica, tá? Esse é um plano de ação, basicamente, aí do que das atividades que a gente está realizando ou vai realizar ainda, com destaque aqui para as outras coisas eu já falei, mas é o planejamento da construção do primeiro data space brasileiro, que está aí, está sendo feito agora em conjunto e parceria com a BDI, para a gente prever aí o início da construção desse primeiro data space ainda esse ano. Apoio ao ambiente regulatório, discussões regulatórias, junto com o governo, treinamento e capacitação em data spaces. E aí todos os eventos em verde que a gente já realizou, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Destaque aí também para Hanover, Maurício aí que tava com a gente aí no treinamento, esteve em Hanover nesse ano, em abril, participou lá das apresentações, e no ano que vem, 2026, o Brasil vai ser o país parceiro de Hanover, então também previsto aí para o ano que vem, 2026, uma participação aí da BINC na Hanover. Tivemos o lançamento oficial do Open Industry no dia 30 de abril, e também agora esperamos aí a FutureCon 2025, que assim como a gente fez no ano passado, que a gente teve um painel de data spaces na FutureCon do ano passado, com o MDIC, a BDI e DSA, que participaram com a gente, também aí prevista algumas ações ainda a serem definidas aí para a FutureCon desse ano, tá? E para terminar, assim, né, quem que a gente vê que pode participar do Open Industry, tá? Então, assim, são a princípio os usuários, tá? As empresas que vão usar esse negócio vão estar na economia de dados, vão participar da economia de dados. As empresas que vão ajudar a criar a economia de dados, vão criar os data spaces, vão criar as tecnologias, desde toda aquela jornada de dados, tá? Não é só o data space, mas também desde extrair o dado da máquina, armazenar, processar, fazer o dado fluir até o data space. Isso é previsto também no Open Industry. Então, esses seriam os habilitadores, né? Então, os criadores, as empresas que vão criar os data spaces para uso próprio ou para ecossistemas de empresas, e os apoiadores, associações, entidades governamentais que querem apoiar, porque vê a importância estratégica desse assunto aí para o Brasil. Tá? A gente tem diversas modalidades de participação para usuário, habilitador e mantenedor do programa. Isso depois tudo aí fica disponível aí para vocês, mas aí, claro, com benefícios diferenciados aí para participação. Quem já é associado à BINC já tem direito de participar do Open Industry também, tá? Mas se desejar uma participação maior para criar projetos, para participar de treinamentos, então a gente tem também uma categoria aí que a gente é, criou aí tanto para usuário, habilitador ou mantenedor. Tá? Então, esse é o último slide. Esse é o site openindustry.org.br, o e-mail de contato da BINC. Quem estiver assistindo esse treinamento, quiser mais informações, é só entrar em contato aí com a gente ou através do site do Open Industry ou enviando um e-mail aí para a BINC.